Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, eu quero te pedir para ficar até o final e vim dizer que esse vídeo é dedicado a todos os agricultores que fazem o agronegócio ser o que ele é atualmente no Brasil. Levam esse setor a sério e produzem comida de qualidade. Eu espero que esse vídeo faça você se orgulhar disso e eu espero que eu consiga transmitir esse sentimento. Olá pessoal, tudo beleza? Eu sou a Manu, se você ainda não me conhece, sou estudante de agronomia na Europa e nesse canal eu trato um pouco sobre isso, eu trago as minhas experiências, um pouco do meu conhecimento e espero estar ajudando vocês de alguma forma. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Brasil, sobre o quão grande é a nossa agricultura no Brasil. Vou revelar também alguns dados. Bom, vou começar falando que muito tempo eu tive uma visão a respeito do agro antes de entrar nisso, antes de estar estudando sobre isso, bem diferente da que eu tenho agora. A visão que eu tenho hoje em dia tem sido construída, não é uma visão ainda pronta, é uma visão que eu tenho construído com base em estudo, com base não só na minha faculdade, que eu acredito que a faculdade em si, a minha menor fonte de informação em relação a isso, tudo que eu estudo em relação a isso é mais por trás da faculdade, não é na instituição em si. Importante explicar também o que é o agronegócio, né? O agronegócio está resumido em toda atividade econômica que está relacionada com a produção agrícola. Nisso tudo está envolvida a produção de cosméticos, a produção de roupa, a produção de medicamentos, a produção de alimentos, a produção de combustível, a produção de pneus. Eu poderia ficar aqui falando mais horas, né? Resumidamente, ele está em todo lugar. Vou começar então trazendo alguns dados para vocês de que no Brasil nós temos 50 milhões de hectares cultivados, pessoal. Nem à toa que é chamado de o celeiro do mundo, né? A fazenda do mundo. E realmente é o que gira a economia brasileira. Ele representa atualmente 1/3 do PIB brasileiro. E por mais que muitas pessoas digam ao contrário, de que o agro não sustenta o país, não há como negar, não há como ir contra essas informações. E nesse ano, né, de pandemia que nós tivemos aí, muitos setores pararam, muitos setores congelaram e o setor do agronegócio bateu um recorde. Ele não só não parou, mas como também bateu um novo recorde. Ele mostrou consistência do controle sanitário, continuou exportando e mostrou que está preparado, né? Que é um setor preparado, que tem muita garra. O agronegócio atualmente emprega 1 em cada 3 brasileiros. Possui mais de 5 milhões de propriedades rurais e produz mais de 240 milhões de toneladas de grãos, 9,5 milhões de toneladas de carne bovina a cada ano que passa. O agronegócio brasileiro tem sido reconhecido como um agronegócio inovador, um agronegócio tecnológico, e o Brasil é o país que mais possui terras preservadas no mundo. Vou colocar aqui um gráfico para vocês verem que o Brasil evoluiu muito em questão de produtividade. Ele passou a produzir muito mais dentro de um único hectare de terra. Isso significa que ele não precisou ampliar o seu espaço, ele não precisou desmatar mais para poder produzir mais, muito pelo contrário. E é por isso que o Brasil é reconhecido internacionalmente como um país muito desenvolvido na questão do agronegócio. E o Brasil atualmente também se encontra na posição de maior exportador de soja do mundo. Acho muito importante trazer essas informações, principalmente para nossa juventude. O maior público são jovens e jovens adultos, então é muito importante trazer essa conscientização, porque essa evolução, né, que a gente consegue visualizar no Brasil ocorreu em aproximadamente 40 anos. O Brasil saiu de um lugar em que ele era muito dependente de outros países nessa área e passou a ser um dos maiores exportadores do mundo, né? Passou a ser reconhecido como a fazenda do mundo. E a tendência é que isso não pare, né? As projeções para os anos futuros é que isso aumente. Num país que contém 211 milhões de habitantes, o agronegócio consegue nutrir essas pessoas, além do gigantesco número de exportações que ele realiza por ano. E para abastecer isso tudo, atualmente o país se encontra com 5 milhões de propriedades rurais registradas. E para quem não está entendendo direito essa questão de preservação e agronegócio, acredita que os dois são antônimos, eu vou te explicar um pouquinho como é que isso funciona. Eu vou colocar aqui agora, pessoal, para vocês algumas imagens, né, algumas notícias, alguns gráficos, e aqui embaixo na descrição vai ter a fonte disso tudo para vocês poderem conferir se vocês quiserem. E sobre a preservação, né, quem não tá entendendo isso, acontece que o mundo rural brasileiro utiliza em média apenas a metade da superfície de seus imóveis, aproximadamente 50,1%. A área dedicada à preservação da vegetação nativa nos imóveis rurais representa 1/4 do território nacional, 25,6%. Tudo isso é registrado e mapeado no Cadastro Ambiental Rural. O reconhecimento desse papel essencial da agricultura brasileira na preservação do meio ambiente pode ser conhecido graças a esse tratamento geocodificado dos dados pelo Cadastro Ambiental Rural. A área destinada à preservação em cada imóvel rural foi mapeada de forma precisa em escala local, municipal, micro-regiões, estados e países.
E essas informações numéricas e cartográficas podem ser obtidas no website que eu vou colocar aqui. A partir dos dados do Cadastro Ambiental Rural e a pesquisa da Embrapa Territorial quantificou a dimensão territorial da contribuição da agricultura à preservação ambiental. Os produtores rurais, agricultores, florestais, pecuaristas, extrativistas, etc., cadastrados no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, preservam no interior dos seus imóveis rurais. Juntas, as áreas protegidas e as preservadas no mundo rural totalizam 423 milhões de hectares, ou 49,8% do Brasil. A repartição territorial desse conjunto de áreas dedicadas à preservação e proteção da vegetação nativa podem ser observados no mapa, que eu vou deixar aqui agora para vocês verem. No site aqui da Embrapa, que é de onde eu tirei essa informação, avisa também que no Amazonas, por exemplo, nessa região em que se observa grandes vazios brancos, né, são áreas devolutas, né? E algumas delas áreas militares. As áreas protegidas preservadas no Brasil equivalem a 28 países da Europa, para a gente falar a título de comparação. O gráfico que vocês estão vendo agora representa de forma sintética e resumida as diversas proporções dos diferentes usos e ocupação de terras no Brasil, destacando a grande dimensão do total das áreas dedicadas à preservação e à proteção da vegetação nativa, que equivale a 66,3%. Enquanto que, vou dar um exemplo de comparação, nos Estados Unidos, as áreas destinadas à proteção e preservação da vegetação nativa equivale só a 19,9%. Quando o agricultor tem a sua propriedade, ele está debaixo de várias legislações, vários tipos de códigos florestais e códigos ambientais. Códigos esses que protegem a nossa flora e fauna nativa, e é o único país no mundo que mantém como leis a reserva legal e as unidades de conservação. É o único país no mundo que contém isso. Todos os outros só têm uma das duas. E o Brasil conta com as duas. As queimadas e desmatamento não ocorrem dentro da propriedade privada. Elas ocorrem em área que não tem fiscalização. Uma maior fiscalização do Estado deve ser feita nas propriedades que não são privadas. Sem sustentabilidade, não tem agricultura. O que é necessário é uma regularização fundiária e florestal. A maior parte do desmatamento que a gente tanto ouve falar e tanto vê nas mídias é realizado para a utilização de posse de terra ilegal devido à grilagem de terras públicas no Brasil. Vou explicar como é que isso funciona e por que esse termo foi adotado, ok? O grileiro vem, desmata aquela madeira do desmatamento ilegal, ele vende e delimita e ocupa aquela terra. E o jeito mais fácil de se fazer isso é através do gado. Então ele vai, coloca o gado ali e aquilo serve de fachada para ele dizer que a terra é produtiva. E aí ele tenta garantir a posse daquela terra por meio de uma regularização forjada. Ele se inscreve no Cadastro Ambiental Rural e nos programas de regularização fundiária, inclusive paga os devidos impostos. E dessa forma ele junta papelado suficiente para pegar a posse definitiva daquela terra. E ele consegue isso. E esse nome só existe devido a um hábito antigo de pessoas que guardavam posses de terra falsificada numa gaveta com grilos para dar aparência de que o documento era antigo, entende? Daí vem o termo grilagem. Vou abrir um parêntese para falar a respeito dessa madeira que é desmatada ilegalmente e vendida de forma ilegal. Essa madeira passa por uma rota, né, um processo de fraudes para que ela seja mascarada como uma madeira legal. Isso inclui propinas, acordos, para que aquela madeira tenha cara de uma madeira legal. Um outro exemplo é de uma pessoa que é proprietária, tem posse de uma terra, que tem permissão para extrair madeira, só que ela não declara o valor correto. Ela declara o valor a mais da madeira que foi extraída. E se não houver uma fiscalização para poder averiguar isso vai ser aprovado. A madeira a mais que foi extraída ilegalmente, ela vai ser vendida junto com as outras, de forma teoricamente legal. E um outro grande problema que nós temos aqui é de generalização, né? Essas pessoas muitas vezes são tituladas ou se auto-intitulam como agricultores. E acho que deu para perceber, inclusive devido aos dados que eu coloquei no meio desse vídeo, de que isso não vai de encontro ao que agricultores sérios efetuam no Brasil, que é a preservação da vegetação nativa. Quem realiza esse processo são grileiros, são bandidos e não agricultores. E retorno a dizer que uma solução para isso seria a fiscalização. E os principais consumidores dessa madeira ilegal são os Estados Unidos e a Europa. Então é isso, pessoal. Vim trazer algumas características, curiosidades do agronegócio no Brasil. Acredito que é um setor que sustenta o país, não há como negar esse fato. É um setor riquíssimo em tecnologia e inovação e o nosso agronegócio é reconhecido mundialmente. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria falar. Acredito que são informações valiosas. O nosso setor tem investido cada vez mais em tecnologia e inovação para aumentar a qualidade dos produtos e ir em direção a um caminho cada vez mais sustentável. Então é isso, eu tenho muito orgulho de poder ter escolhido essa área, de poder estar defendendo isso, defendendo o que eu acredito. E a gente tem que dar valor para esse setor, dar valor para pessoas que estão dando a vida por essa área, dando a vida para encher a tua despensa. E é isso, pessoal. Eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, divulga e assiste outros vídeos do canal. E é isso!